Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Hoje a gente vai falar sobre o Exército Revolucionário de One Piece, que é comigo Honbon, que é um exército montado por Monkey D. Drago, Emporio Ivankov e Bartolomeu Kuma, os três fundadores e iniciantes da ideia, né? Que é um exército importantíssimo dentro de One Piece que luta contra os desmandos do governo mundial e tem como seus principais inimigos os próprios Tenryubito e a Marinha e todo o pessoal de Mary Joyce. Vamos falar um pouquinho dos poderes deles, das importâncias deles e de por que eles são tão perigosos, por que o governo detesta tanto o Monkey D. Drago e seus revolucionários. O exército revolucionário é temido pelos seus ideais políticos e pelos seus membros muito poderosos e numerosos também, porque o exército revolucionário recruta membros em cada ilha que eles salvam. Eles salvam as ilhas dos desmandos do governo mundial e acabam angariando não só fundos para sua organização, como também membros para ela. Mas é claro que tem os membros de elite, né? Os membros que são os mais conhecidos. Né? No caso, Monkey D. Drago, o fundador e comandante supremo do Exército Revolucionário, conhecido atualmente como o homem mais procurado do mundo, pai de Monkey D. Luffy e filho de Monkey D. Garp. O ex-membro e também fundador Bartolomeu Kuma, o antigo Chichibukai. Eu vou estar deixando aqui um card em algum lugar aí, os vídeos relacionados ao Kuma. Emporio Ivankov, uma das comandantes e também fundador do Exército Revolucionário, conhecida como a Rainha dos Travestis na ilha de Okamabaka. Karamaz, o comandante do exército revolucionário que comanda um dos pelotões de batalha e usuário da fruta da ferrugem. Sabo, o número 2 do exército revolucionário e usuário atual da Mera Mera no Mi, fruta das chamas, irmão adotivo e juramentado de Monkey D. Luffy e Portigas de Ace. Esses são os membros mais conhecidos, mas também tem a Koala, que é essa menininha aí da imagem, e a gente tem o Hachi, que é que é um instrutor de karatê, que é um tritão, inclusive, e tem um número infundado, né, infinito, quase, de membros também. Eu estou citando só os mais conhecidos aí. Como filho do herói da marinha Monkey D. Garp, era natural de que Monkey D. Drago também fosse marinheiro, e na verdade ele foi da marinha por um curto período de tempo, logo percebendo que a marinha estava servindo ao ideal errado e que não havia justiça de fato na Marinha. Então ele largou a Marinha, certo? Ele deixou de participar da Marinha, e isso já é uma informação confirmada em episódios recentes de One Piece. Ele informa para o Kuma que ele já foi da Marinha, assim como seu pai, mas que ele largou a Marinha porque ele não via na Marinha os ideais de justiça. Ao contrário, ele via que não havia justiça por lá. Então ele fundou o Exército Revolucionário em uma conversa com o Dr. Vegapunk, ele avisou que ia fundar o Exército Revolucionário. Tempos depois ele se uniu a Emporio Ivankov e Bartolomeu Kuma e tiveram a ideia de fundar um exército para lidar com os desmandos do governo mundial. E de lá para cá, tanto o Ivankov quanto Kuma, quanto o próprio Drago foram salvando pessoas e recrutando outras pessoas, até a gente ter um número infundado, né? A gente não sabe o número certo de pessoas que o Exército Revolucionário tem. O número certo de pessoas que o Exército Revolucionário tem, o número de integrantes, a gente não sabe. A gente sabe também muito pouco do passado do próprio Monkey D. Drago. A gente não sabe nem se ele usa Akuma no Mi ou não, mas teorias apontam que ele usa. A gente não sabe. O Exército Revolucionário tem milhares de soldados a seu comando. A maioria deles muito poderosos, que são os tenentes e comandantes, mas não temos muitas informações. Então não dá para eu falar com vocês aqui cravado o que eles têm de poder. Porque não dá para falar, porque não tem informação suficiente. Eles também têm bases secretas a partir do mundo e suas localizações são tão secretas que o governo mundial tem dificuldade de encontrá-los. Nem a gente, que é fã, sabe aonde é que o Monkey D. Drago tá. A gente viu ele pela última vez numa ilha chamada de Ilha de Okamabaka, que é onde o reino das travestis, né, que é onde a Empório Ivankov é rei, né, ou rainha. E então ela sitiou ali porque o Barba Negra tinha atacado uma das antigas bases do Exército Revolucionário. Então eles ficaram ali em Kamabaka, ou Kamaland, por um tempo. Mas eles têm diversas bases, então a gente não sabe onde eles estão no momento, se eles ainda estão em Kamaland ou se foram para outro lugar.
Uma das últimas ações do exército revolucionário foi invadir uma das sedes de Mary Joyce, junto com a Belobete e outros capitães do exército revolucionário, incluindo o próprio Karamaz, e lidar diretamente com almirantes da marinha. Sim, eles enfrentaram o almirante Ryokugyu e o almirante Fujitora diretamente. Dois almirantes da marinha tiveram que vir para lidar com os comandantes do exército revolucionário. Por aí você vê que eles não são pouca coisa, porque dois almirantes da marinha tiveram que peitar os comandantes, e o Drago não estava entre eles. Estavam presentes a Belobete, o gigante, que eu esqueci o nome dele agora, mas tem um lá que é gigante também, e estavam presentes também o Karamaz, que é o da fruta da ferrugem. Né? Diante desses três comandantes, eles tiveram que mandar dois almirantes. E os principais não estavam. Lembra que a Ivankov não estava lá. O Kuma, infelizmente, vocês já viram a história dele aqui no canal, não tem como ele estar no exército revolucionário atualmente. E o Drago também não estava presente nessa invasão, e eles foram peitar Mary Joyce. Ou seja, eles estavam próximos à ilha dos Tenryubito, velho. Desde sua criação, nos primórdios, quando o Empório Ivankov e Bartolomeu Kuma ainda faziam parte das fileiras de frente, o exército revolucionário sempre atacou os impérios e governos afiliados ao governo mundial. Eles atacam reis, depõem monarcas, atacam governos aliados ao governo mundial, roubam riquezas, libertam os escravos e incitam revoltas. Assim, os que ficam lá, os escravos que são libertados, ou são acolhidos pelo próprio exército revolucionário, se tornando membros do próprio exército, ou são devolvidos para o povo, né? Devolvem a cidade para o povo. Toma, o rei foi deposto, fica aí com a cidade de vocês. Então, ou eles entram como membros do exército revolucionário, ou eles simplesmente ficam ali, tomam conta da cidade de novo, pegam parte das riquezas do rei e distribuem o resto para a população e vão embora. E com isso, eles concentram grande riqueza, grande poder e também conseguem apoio público muito grande. Né? O exército revolucionário é muito apoiado pelo público em geral. O público gosta muito do exército revolucionário e detesta a marinha e o governo. De representarem uma ameaça direta com um poder militar muito poderoso, né, porque eles são bem fortes, os tenentes ali, os capitães do exército revolucionário são muito fortes. Só para vocês terem uma ideia, o Sabo, que é o número 2, né, é um meio-irmão do Luffy e possui atualmente a Mera no Mi, além de ter haki de armamento e observação confirmados. A gente não sabe se ele tem haki do rei, mas ele já tem haki de armamento e observação confirmado. O Karamaz, que é esse cara com a máscara de corvo aqui no canto, ele tem a fruta da ferrugem, haki de armamento e haki de observação confirmados. E ele foi capaz de peitar diretamente dois almirantes da marinha, né? Que no caso são o Fujitora e o Aramaki Ryokugyu. Então os caras são muito fortes. E além desse poder bélico que eles apresentam, eles também, como eu disse, libertam cidades. Mas se você acha que isso é o suficiente, não, eles ainda têm uma vantagem. Os nossos amigos do Exército Revolucionário são uma das poucas forças que realmente conhecem os segredos do mundo. Eles são capazes de descobrir a verdade sobre o século perdido, porque tem alguém ali dentro, a gente não sabe quem, mas tem alguém entre o alto escalão do Exército Revolucionário que sabe ler os poneglyphs. A gente não sabe quem ainda, mas alguém desses aqui sabe ler os poneglyphs. Entre os comandantes tem alguém que sabe ler os poneglyphs. A gente que é fã não sabe quem é. Mas tem essa informação de que o exército revolucionário consegue descobrir a verdade sobre o século perdido. E ele já tem algumas informações que o próprio Vegapunk concedeu, porque o Vegapunk foi revelado como sendo um dos estudiosos do século perdido em capítulos recentes. E o Vegapunk é muito amigo do Drago, desde a época da criação do exército revolucionário. Então o Vegapunk pode estar vazando informações aí meio que às escondidas. Então o exército revolucionário tem conhecimento do século perdido e pretende desvendar a verdade que eles ainda não sabem. Isso, fora o fato de que eles são um exército muito poderoso e que libertam escravos, deixa o governo mundial muito amedrontado, fazendo com que o exército revolucionário seja uma grave ameaça ao poder dos Tenryubito. O exército revolucionário foi mostrado tendo números de soldados enormes, poder bélico muito poderoso, porque os comandantes deles, né, os capitães ali, conseguem peitar os almirantes, então eles não são fracos.
Eles foram mostrados tendo frutas, né, Akuma no Mi, no caso, domínio avançado de haki de armamento e haki de observação. Até agora ninguém foi mostrado dominando o haki do rei, mas possivelmente o Monk de Drago, pelo menos, saiba. Possivelmente. Nós temos também o fato de que eles têm conexão com o Vegapunk, e o Vegapunk pode estar vazando informações do século perdido. A gente sabe que algum deles, não sabemos quem, mas algum deles tem capacidade de ler os poneglyphs, ou seja, pode vir a obter mais informações sobre o século perdido. Some isso ao fato de que eles têm recurso, porque eles recebem, né, das ilhas que eles salvam, eles pegam algum dinheiro, alguma riqueza ali das ilhas que eles salvam, então eles têm como conseguir mais recursos com saques que eles mesmos fazem. Eles também recebem alguma doação por fora de alguns membros. Eles têm meios de enfrentar as ilhas afiliadas ao governo e libertar os escravos, o que faz com que muitos da própria população apoiem o exército revolucionário. Então, eles têm um apoio público, o que para o governo mundial não é muito bom, porque podem esconder eles de quando eles estiverem sendo caçados. Por exemplo, se o Karamazov está numa ilha, está sendo perseguido, está sozinho, alguém lá da população pode falar, esconde aqui na minha casa aqui. E pronto. Eles têm apoio público também. Fora que eles recrutam vários e vários soldados por onde passam. Então, o número deles é de centenas de milhares. A gente nem sabe quantos são. E se a gente que é fã não sabe, o governo mundial também não faz nem ideia. Eles têm bases secretas, bases no plural. Ou seja, o Baba Negra descobriu onde estava uma, atacou uma, mas eles foram para outra. E tá tudo bem, eles estão lá de boa. Ou seja, não dá para saber onde eles estão, nem o que vão fazer. Esse é o perigo. Eles têm capacidade, poder bélico, influência militar, informação privilegiada e uma disposição para peitar o governo que poucos têm. Isso torna o exército revolucionário uma das maiores ameaças de One Piece. E vou te falar, o Luffy pode ser a próxima maior ameaça. E isso eu vou explicar em um outro vídeo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.